Você sabia que o seu corpo fala muito sobre as suas emoções? Acho que você talvez já tenha alguma ideia sobre isso, mas talvez não entenda muito bem como é que isso pode ser visto na prática. Por que será que alguns terapeutas conseguem falar sobre características pessoais sem que a pessoa abra a boca? E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, para que você também consiga identificar alguma dessas características em si mesmo e também, quem sabe, em algumas pessoas das quais você convive. Vamos lá? Você já deve ter ouvido falar do Sigmund Freud, que é aquele cara barbadinho que a gente vê nos filmes, que o paciente deita no divã, fica olhando para alguma outra coisa enquanto o terapeuta está lá atrás. Esse cara era um médico que desenvolveu a teoria chamada psicanálise, que é uma das formas das quais as pessoas podem fazer atendimento psicanalítico. Não é psicológico necessariamente, mas sim é uma psicoterapia. O Freud teve alguns alunos, outras pessoas estudaram com ele, e entre essas pessoas existia um aluno chamado William Reich, e o Reich começou a perceber que o psiquismo não estava só na fala, mas o inconsciente também era manifestado no corpo. E o Reich, por sua vez, teve um outro aluno, que inclusive foi paciente dele, que se chamava Alexander Lowen, que começou a perceber que não só tocando o paciente, mas quando o paciente conseguia fazer alguns exercícios, mobilizando o metabolismo, sangue, fluxo de linfa, a gente conseguia conectar com algumas emoções e dissolver alguns nós do passado. O Alexander Lowen escreveu esse livro chamado Bioenergética, que é um livro teórico, porém é um livro de super fácil acesso. O Lowen escreve de um jeito muito gostoso, totalmente diferente das leituras do Freud, que são mais antigas também, né? Mas são leituras mais difíceis. O Lowen você lê assim, como quem tá lendo quase que um romance. Ai, Luísa, você tá exagerando um pouco. Tá bom, vai. Mas você lê de uma forma muito leve, então é possível que pessoas que não sejam da área da psicologia leiam esse livro e consigam entender. E nesse vídeo eu vou falar para vocês resumidamente os 5 caráteres que o Lowen desenvolveu essa teoria para descrever nós, seres humanos. Lembrando que nenhum de nós é uma coisa só. Se você está vendo esse vídeo, eu imagino que você esteja vivo, e se você está vivo, é porque você passou pelas 5 primeiras fases, né, por todas as fases, na verdade, do desenvolvimento infantil. Então é claro que você tem características de todas. Por quê? Como numa linha do tempo, você nasce aqui, e aí, cada fase da sua vida, você vai tendo uma marquinha emocional até que você chegue na última fase. E, de acordo com a intensidade dessa marca emocional, de acordo com a intensidade do trauma, das questões emocionais que aconteceram na sua vida, que não necessariamente precisam ser coisas muito graves, como mortes, falecimentos, doenças, mas às vezes pode ser o simples nascimento de um irmão, pode ser a mãe ter voltado a trabalhar, pode ser uma mudança de cidade, que ficam sim registrados como traumas na nossa mente, no nosso psiquismo, e que isso colabora com a forma como a gente vai ser ao longo dos anos. Então vamos lá. O primeiro caráter que ele descreveu é o caráter esquizoide. Eu vou colocar aqui uma foto de um corpo tipicamente esquizoide, que são pernas finas, longilíneas. A pessoa, ela tem a tendência a ser um pouquinho mais magra. Essa pessoa, ela tem muita facilidade em se envolver com espiritualidade. É uma pessoa gostosa de conviver, de ser sentida. É uma pessoa agradável. Esse é o lado positivo do esquizoide. Mas tem um lado mais desafiador para as pessoas que têm essa defesa, que são pessoas que se desligam. Então, já recebi relatos aqui no consultório da pessoa estar sentada e ela ter realmente a sensação de estar se desconectando assim do corpo quando tem algum tipo de conflito, quando tem alguma emoção, alguma situação que é difícil para ela ter acesso àquela emoção. Então, essa pessoa vai ter dificuldade muitas vezes de perceber quando ela está numa relação que não é legal para ela, quando ela está num trabalho que podem ser que tenham pessoas que tenham comportamentos abusivos com ela. São pessoas que esquecem, sabe assim? Tipo, ai, esqueci o ingresso do show, ai, esqueci minha carteira. Nossa, como que era pra gente fazer isso? As pessoas, a gente, quando, né, nós temos muito uma tendência de julgar, né? Então são pessoas que a gente julga como desligadas.
Mas não necessariamente essa pessoa, ela é desligada no sentido de foi de propósito, mas ela se desliga quando algo ficou muito difícil dela entrar em contato, porque nesse primeiro momento da vida, provavelmente ela foi em busca da vida, né? Os bebês vão e não encontrou algo quente. Então, o bebê, muitas vezes até no útero, ele tem que se recolher, volta para dentro de si, para que ele consiga encontrar um espaço quentinho dentro dele. Esse é o esquizoide. O segundo caráter é o caráter oral, que é quando o bebezinho oral, né? Boca, prazeres orais. O bebezinho tá mamando, ele tá colocando tudo na boca, ele tá sentindo o mundo através dos lábios ali até 1, 2 aninhos. E nesse momento houve algum tipo de trauma relacionado principalmente à falta. Então são pessoas que a gente julga erroneamente como carentes, como pedintes. Sabe aquele gatinho do Shrek? Tipo, ai, por favor, fica comigo. O corpo da pessoa oral é mais ou menos assim. Então são pessoas que têm uma tendência a ter um buraco no peito, um pouco de hipotonia, de ai meu Deus, por que ninguém gosta de mim? São pessoas que precisam dessa atenção, precisam desse cuidado, porque faltou. Então se faltou lá na infância, ela continua buscando. E existe também a possibilidade da pessoa ser um oral compensado. O oral compensado é aquele que faltou, que sentiu sim uma falta grande ali nesses primeiros momentos de vida, só que o bebê fechou a boca. Então é como se fosse assim, ah, você não vai me dar isso? Tudo bem, nem queria mesmo. É bem assim voltado para nossa infância, né? É um comportamento que a gente fala mais infantil. Só que é porque doeu tanto não ter que a pessoa teve que desenvolver uma forma dela mesma acreditar que ela não precisa. Mas ela precisa, e muito, só que ela não consegue pedir. E aí as pessoas também podem levar isso para a vida adulta. A potência do oral é que são pessoas que são amorosas, são cuidadosas, muito provavelmente vão conseguir acolher as outras pessoas, vão conseguir olhar nos olhos. Assim como todos os caráteres, a oralidade tem uma forma positiva, né? Tem um polo positivo e tem um polo de dificuldade, de desafios. O terceiro caráter é um nome assim, não vão assustar, calma, né? É uma tradução que até chegar no português, né? Passou por vários nomes. O nome é psicopatia. A psicopatia não significa que é um psicopata, serial killer, que vai matar você. Mas o psicopata, ele foi traído emocionalmente pelo genitor do sexo oposto. Então, ele era muito apaixonado, né, pela mãe, pelo pai, mas ele teve que se sucumbir a esse amor para conseguir ter algum tipo de atenção. Então, o psicopata são pessoas que têm eu vou colocar aqui, ó. Ele tem o tronco mais largo e o quadril mais fininho. Por quê? Porque ele teve que se defender emocionalmente desse genitor. Ele aprendeu, porque foi cuidado dessa forma, que para amar tinha que ter uma hierarquia, que a pessoa tinha que depender, assim, para eu amar, essa pessoa tem que depender de mim, porque aí sim eu vou estar seguro que ela não vai me abandonar. Então, esse é o perfil, sim, do abusador, esse é o perfil, sim, dos psicopatas reais, que tem o transtorno, mas não necessariamente significa que uma pessoa que tem uma defesa da psicopatia é uma pessoa que será um psicopata. Por que o tronco é mais largo que o quadril? Porque a gente aprende eu tive que colocar um escudo para não me machucar emocionalmente, sabe? Eu preciso ser o filhinho que vai obedecer minha mamãe, e eu quero muito o amor da minha mamãe, mas ela não me dá assim, dessa forma, então eu vou me enrijecer aqui em cima, mas eu tenho muito medo. Eu tenho o quadril, as pernas mais finas mostram a insegurança e o medo que estão sendo disfarçados por essa estruturação, essa carga que vai mais para cima, mas como uma defesa e deixa as pernas com menos carga. São pessoas que, pelo lado bom, conseguem várias posições de poder, conseguem posições de sucesso, são líderes. Se bem usada a psicopatia, ela pode chegar em lugares muito bacanas, principalmente quando a pessoa consegue entrar em contato com essas emoções mais desafiadoras para elas, que é o medo. Então essa pessoa ela não vai pedir carinho, assim como
o oral consegue pedir. Ela vai fazer com que você se sinta mal por não estar oferecendo o carinho que ela entendeu que era o carinho que você tinha que dar. Então, o psicopata faz essa confusão por conta do que ele aprendeu lá na infância dele. O quarto tipo se chama também, um nome difícil assim da gente digerir, é o tipo masoquista. O masoquista, ele aprendeu a segurar a emoção. Ele foi o bom moço, ele foi a boa moça. Ele colocou toda a carga dele no centro do corpo, porque ele tem que segurar principalmente a raiva. O corpo do masoquista é esse aqui que está aqui do nosso lado. São pessoas muito legais, porque são boazinhas, têm dificuldade de falar não, fazem as coisas para todo mundo, seguram os outros nas costas, e isso até faz com que a pessoa fique um pouco curvada, porém, dentro dele, ele tem uma grande força de raiva. Se ele explodir, ele detona essa sala inteira. Muitas vezes nem tem noção, assim, de toda essa potência, porque tá muito enrijecida. Então é como se fosse uma tartaruga mesmo, sabe? Que o casco fica bem grosso, só que dentro tem muitas coisas que não são tidas como bonitinhas. Diferente do psicopata, que consegue colocar raiva, consegue colocar o limite, consegue falar sim, consegue falar não, consegue falar o que quer, o masoquista não, ele se segura, ele pede desculpa, ele se coloca de uma forma mais contida, e com isso as emoções não fluem tão bem e pode ser uma grande tendência à ansiedade, porque as emoções, principalmente a raiva, ficam muito tensas, e aí pode ser que a válvula de escape seja via ansiedade, tontura, pânico, pode ser que deprima também. Então, o ponto positivo, o polo positivo, é que são pessoas gostosas, têm muitos amigos, são grandes cuidadores, profissionalmente pode ser aquele líder que cuida de todo mundo, mas dentro de si tem que tomar muito cuidado para não ter algo que possa realmente prejudicar por conta da dificuldade em desagradar. Foram crianças que tiveram que ser as boas meninas, os bons meninos, para ter o amor do papai e da mamãe. E, por último, nós temos o caráter rígido, que é quando a pessoa consegue ter uma estrutura aqui nos ombros mais firme, mais assim como se fosse um retângulo, e também tem as pernas que acompanham essa estruturação. Diferente do psicopata que vai como um triângulo, o rígido vai como um retângulo. O psicopata vai mais como um círculo aqui. Então, o rígido é aquela criança que foi investida sexualmente, no sentido de os pais conseguiram olhar para a potência. Sexualidade, vocês sabem, né? Que não tem só a ver com sexo, mas tem a ver com vai pra vida, é isso aí, sobe, filho, filha, vai lá. Porém, como todas as crianças que chegam lá numa fase do desenvolvimento infantil, que a gente chama de complexo de Édipo, a criança entende que eu não vou poder casar com a minha mamãe, eu não vou poder casar com meu papai, né? O universo e a Terra têm leis, e aí é uma grande frustração, e afetivamente o coração dói, porque eu tava totalmente aberto, passei pelas fases do desenvolvimento, posso ir pra vida, vou lá e descobri que não, minha mamãe, meu papai não vão se casar comigo. E o rígido, ele é uma pessoa que vai pra vida, ele é uma pessoa que consegue liderar, tem facilidade em fazer amizades, tem facilidade em trabalhar, em se relacionar, mas o grande desafio do rígido é ir com o coração. Às vezes o rígido vai muito com as pernas, é uma pessoa muito realizadora, tem um quadril com potência, consegue ter suas relações emocionais, sexuais, mas tem dificuldade de abrir o coração porque dá muito medo de se machucar, como se machucou lá na infância. Luísa, você tá falando isso, eu sou todos, eu sou pedinte de vez em quando eu sou rígida, de vez em quando eu sou masoquista. Sim, todos nós temos um pouquinho de todos, porque todos nós vivemos, como eu disse lá no início do vídeo. Porém, muito provavelmente, você tenha algumas características mais fortes de um ou de outro. Tudo bem, legal, entendi o que eu sou, né? Meu corpo é mais assim, mais assado, eu tenho mais essa característica, meu pai foi embora de casa quando eu tinha 3 anos, eu entendi que eu ia ter que ser boazinha, porque senão ia dar trabalho pra minha mãe, então eu fiquei mais masoquista. Eu não, meu pai sempre investiu em mim, minha mãe também, eu entendi que eu tinha que ser a melhor, só que eu tenho muito medo de me machucar. Então assim, você vai entendendo, ok, tô mais ou menos nesse caráter, o que eu faço com isso?
cada caráter tem o seu desafio. O esquizoide, o grande desafio é aterrar. A gente fala de, essa palavra talvez pode parecer que é espiritualizada, mas não é. É encarnar, no sentido de tomar-se na sua carne, sentir-se presente. O grande desafio do esquizoide é ele conseguir se sentir sem achar que ele deveria estar sentindo uma coisa ou outra. É ele conseguir experimentar a sua própria carne, as suas emoções, os seus desejos, os seus pensamentos, os seus sonhos, sem desconectar. E aí como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer exercícios físicos que tragam tônus, ele vai respirar e colocar os pés no chão para que ele realmente sinta-se mais encarnado, no sentido de mais presente no próprio corpo. O oral, ele vai ter um desafio de se esquentar de dentro para fora, ao invés de se esquentar de fora para dentro. Porque, por exemplo, quando alguém te abraça e você consegue receber esse abraço, naturalmente o seu peito vai esquentar. Só que é um calor que ele veio de fora e aí você conseguiu conectar com o seu calor dentro de si. Quando o oral consegue se oferecer mais compaixão, mais cuidado, vai lá, toma seu leitinho, vai lá, toma seu chazinho, consegue estabelecer relações às quais ele realmente se sente amado, ele entende que aquele buraco, ele tá lá no passado, mas ele ainda tá presente aqui e que vai ter que cuidar também de si, sem exigir do outro. Mesmo que ele seja o oral compensado, ele vai se tornar uma pessoa mais amorosa, no sentido de não ficar tão bravo por quando o outro não dá. E o oral tradicional, ele vai se sentir um pouco mais calmo quando não receber isso que ele imaginava que ele deveria ter recebido. Não significa que não dói, vai doer, mas a pessoa não vai desfalecer quando o calor externo não vem, porque o próprio calor dele vai poder o esquentar. O psicopata, o grande desafio dele vai ser entender que tudo bem ele sentir medo, que o estabelecimento das relações afetivas não necessariamente vão vir só pelo abuso, por essa posição hierárquica. Quando ele conseguir relaxar, abrir um pouco mais o coração, abrir um pouco mais o quadril, aterrar e conectar frente a frente com as pessoas, sem precisar se sentir superior, essa pessoa vai ficar muito menos tensa, porque ela não vai ter que provar a perfeição para ninguém, ela não vai ter que provar poder para ninguém. Essas coisas vão ser consequências dessa maior habilidade de conseguir relaxar. Essa pessoa vai ter que fazer exercícios ótimos para ela, natação, porque é fluido, né? Porque a pessoa consegue relaxar a musculatura, yoga, pilates, que são exercícios que relaxam, mas também sentem toda essa força no quadril e nas pernas. O masoquista, ele tem que fazer exercícios e atividades de expressão. Então, por exemplo, o masoquista fazendo uma aula de teatro seria maravilhoso. Fazer psicoterapia, onde a pessoa possa falar, possa xingar, falar o que não gosta, expressar as coisas que fica insatisfeito. Vai ser ótimo também fazer natação, vai ser ótimo fazer luta, esportes de carga, de repente até fazer um crossfit, onde a pessoa tenha que correr e levantar. E também conseguir soltar. Então também fazer yoga, pilates, tudo que vá abrindo, principalmente praticando uma respiração que permita com que o masoquista sinta mais dentro de si que ele pode ser amado, mesmo quando ele não é perfeito ou perfeita. E o rígido, o grande desafio, será abrir o coração e o quadril ao mesmo tempo, entendendo que sim, a gente pode se abrir e se fechar, se abrir e se fechar na vida. A gente não precisa ficar só fechado e também não é seguro que a gente fique o tempo todo aberto emocionalmente. Nós encontraremos pessoas nas nossas vidas que não vão necessariamente nos beneficiar, que não vão nos agradar, que não vão ser bacanas com a gente. Então é importante que a gente também consiga fechar, que a gente também consiga colocar limite, que a gente consiga entender que não, isso aqui não, comigo não. Não, isso aqui eu vou atrás do meu direito. Não, isso aqui eu não vou admitir que fale assim comigo. Então é importante a gente se fechar quando são situações que realmente a gente está em perigo. Só que o rígido, ele se fecha mesmo quando não está em perigo. Então é um momento assim, sabe? Que tá todo mundo bem, todo mundo amigo, as pessoas querem, mas ele tá lá
tenso, do tipo, se eu me abrir aqui, será que eu vou me dar bem? Será que eu vou me dar mal? Então, pro rígido também vai ser muito bom fazer natação, fazer yoga, exercícios que relaxem mais. O esquizoide e o oral, para eles é legal que façam exercícios com mais carga, com mais potência. Imagina, o esquizoide na natação, né, vai viajar, porque a água, ela relaxa, você fica mais relaxadamente. Então, o esquizoide, por exemplo, é importante que faça mais exercícios que aterrem, né, esportes, tipo vôlei, futebol, sabe, que realmente traga a sua carga, assim, né, que sinta suor, enfim. O rígido não, ele precisa relaxar mais, ele precisa de outras coisas, meditação, relaxamento profundo, guiado, enfim. E com isso, assim, um resumo de tudo, a gente vai sentindo mais o nosso corpo pra gente conseguir falar mais sobre quem a gente é, pra gente conseguir comunicar primeiro pra dentro da nossa mente, a gente ficar mais confortável, estou com medo, estou com raiva, isso, sem tantos pensamentos da infância que falam o que a gente deveria, o que a gente não deveria sentir, e buscar aprimorar aquilo que não é porque é certo. Eu não vou aprender a relaxar, eu não vou aprender a afirmar mais minha voz no mundo porque é certo. Não, é porque vai ser melhor pra mim, eu vou me sentir melhor no mundo. E se eu tô me sentindo melhor, se eu fico atuando menos, se eu jogo as coisas pros outros menos, eu vou ser uma pessoa que vou colaborar de uma certa forma pra você também melhorar, pra você ser quem você é. Eu não vou precisar ficar lutando um espaço com você. Eu já vou estar enraizada em quem eu sou para que você também possa se enraizar em quem você é. Todos nós temos buracos, todos nós temos dificuldades, mas todos nós podemos melhorar. E através tanto da bioenergética, quanto da psicoterapia, quanto de vários exercícios corporais e da compreensão intelectual das nossas defesas, nós podemos sim ter uma vida com menos ansiedade, com menos brigas, porque cada um vai ficar cada vez mais próximo de si mesmo e parar de jogar pro outro coisas que são parte da nossa história, da nossa vida e dos nossos limites. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com quem você sabe que pode se beneficiar. Você também pode deixar aqui nos seus comentários qual você acha que você é, qual caráter você acredita que faça mais sentido para você. E se tiver alguma dúvida, também escreva, eu responderei com prazer, pessoalmente, a cada uma das dúvidas. Um grande abraço e até a próxima!